Amados, vamos então abrir as Escrituras. Evangelho de Cristo conforme o registro de Mateus. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém. O contexto desta passagem sugere-nos dois fatos ocorridos com Jesus. O primeiro deles é que Jesus estava numa agenda tão intensa, diante das demandas múltiplas das multidões, que ele não tinha tempo para comer, não tinha tempo para cuidar de si mesmo. Não bastasse esse fato, Jesus recebe uma trágica notícia: a morte crudelíssima de João Batista, seu precursor, degolado por ordem de Herodes Antipas. Diante destas duas situações, Jesus toma uma decisão: sair com seus discípulos para um local de retiro, de descanso, diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é luxo, é necessidade. Mas houve um furo de imprensa, a notícia vazou. E quando Jesus chega com os seus discípulos nesse lugar ermo, multidões já estavam lá à espera de Jesus. E Jesus não despede as multidões para continuar de férias. Ele se compadece daquele povo, passa a curar os seus enfermos. Quando o dia já estava prestes a declinar-se, seus discípulos, do topo da sua pretensa prudência, sentiram-se no direito de dar conselhos a Jesus. E chegaram para Jesus e disseram: mestre, já vai ficar de noite. Esse lugar é ermo. Aqui não tem supermercado. Aqui não tem padaria. Aqui também não tem dinheiro para comprar comida para tanta gente. Então, o mais prudente a fazer é mandar esse povo embora. E Jesus os choca, dizendo:
dai-lhes vós mesmos de comer. Bom, mas agora eles estão encrencados de fato, porque não tem lugar para comprar comida, não tem dinheiro para comprar comida. Fizeram uma investigação e eles tinham uma receita de 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 12.000 pessoas. Impossível. Mas o que os homens não podem fazer, Jesus pode fazer. Jesus multiplica pães e peixes e entrega nas mãos dos discípulos para que os discípulos distribuíssem para as multidões. E aí que começa o nosso texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Óbvio que precisamos perguntar, logo a seguir o quê? Logo a seguir, o relato que estamos acabando de fazer. Bom, mas isso também nos sugere uma outra pergunta. Por que Jesus não permitiu que os seus discípulos ficassem com ele para despedir as multidões? Porque Jesus não pede, não aconselha, Jesus compele, Jesus ordena os discípulos a embarcar e passar para o outro lado rumo a Cafarnaum. Do que Jesus está protegendo os seus discípulos, a ponto de mandá-los embora? Mateus não responde essa pergunta. Mas a resposta está em João capítulo 6, versículo 15. Lá em João, que é texto paralelo desse, somos informados que estas multidões, alimentadas por Jesus, depois de comerem fartamente os pães e peixes, vêm para arrebatar Jesus para fazê-lo rei, ou seja, um Messias político, um operador de milagres, alguém que veio apenas para atender suas necessidades imediatas. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem seduzidos por esta cosmovisão, de olharem para ele apenas como um operador de milagres e não como salvador do mundo. É bem verdade que nós cremos em milagres, nós oramos por milagres, nós pregamos sobre milagres, nós desejamos milagres, mas é preciso também afirmar que os milagres são sinais que apontam Jesus como Messias, como Deus, como Salvador do mundo. Jesus não desceu da glória apenas, ou principal, ou principalmente para fazer milagres. Ele fez milagres para provar que Ele é o Salvador. Ele desceu da glória para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação. Jesus não quer que os seus discípulos sejam apanhados por esses laços tentadores, de olharem para Ele apenas como operador de milagres e não como Salvador. Então Jesus tira os discípulos de cena. A pergunta é: os israelitas tinham razão ou motivo para esperar um Messias que pudesse quebrar o jugo da opressão e libertá-los dos seus males, do aqui e do agora? E a resposta é um sonoro sim. Ao fazermos uma breve retrospectiva da história do povo de Israel, vamos notar que na maior parte do tempo esse povo viveu debaixo de escravidão, de opressão. Se não, vejamos. Deus disse para Abraão que a sua descendência seria escrava no Egito. E foi. Ali passaram cerca de 400 anos e a maior parte desse tempo debaixo da chibata, dos trabalhos forçados. Depois saíram para o deserto 40 anos e foram perseguidos pelos amalequitas, pelos amonitas, pelos moabitas, pelos edomitas, pelos seus inimigos.
Depois entraram na terra prometida e não conquistaram toda a terra, e eles foram oprimidos pelos povos cananeus, que foram como espinhos em suas ilhargas. Depois de um longo período dos juízes, 330 anos, no período mais crítico e instável espiritualmente de Israel. E nesses 330 anos, Israel viveu a maior parte do tempo debaixo da opressão de seus inimigos, dos povos vizinhos que os perseguiam, roubando suas terras, confiscando as suas lavouras. Então pedem um rei, inaugura-se em Israel a monarquia, e o primeiro rei de Israel morre num campo de batalha, vencido pelos filisteus. Depois da morte de Salomão em 931, por incapacidade, inabilidade política do seu filho e sucessor Roboão, Israel é rasgado. E das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o Reino do Norte, que durou de 931 a 722, em 19 reis, 8 dinastias, nenhum rei andou com Deus, e esse Reino do Norte viveu grande parte do seu tempo debaixo da opressão de seus inimigos, até que, em 722 a.C., o Império Assírio levou essas 10 tribos para o exílio. As 2 tribos do norte, chamado Judá, durou um pouco mais, mas em 586, Nabucodonosor cerca Jerusalém, destrói o templo de Salomão, e leva o povo para uma amarga escravidão de 70 anos. A Babilônia caiu, mas Israel ficou debaixo da opressão do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, mas Israel ficou debaixo da escravidão do Império Grego. Alexandre o Grande morre precocemente, antes de completar 33 anos de idade. Israel fica debaixo do poder, ora dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. Em 63 a.C., Pompeu conquista aquele território, e agora Israel está debaixo do governo pesado do Império Romano. Portanto, era natural que esses israelitas sonhassem e nutrissem na alma a esperança de um Messias que viesse para quebrar o jugo deles e torná-los livres. Essa esperança foi tamanha que até depois da ressurreição de Jesus, os seus próprios discípulos, ao ouvirem sobre a promessa do Pai, perguntaram para Jesus: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Porque Jesus não queria que os discípulos fossem tentados por essa cosmovisão, tira-os de cena. Bom, já que as férias foram frustradas, o mínimo que os discípulos podiam esperar era voltar em paz para casa. Mas não foi isso que aconteceu. E aqui começam as lições do nosso texto. A primeira lição que eu destaco é que mesmo quando você está fazendo o que Jesus manda você fazer, mesmo quando você está debaixo da autoridade da palavra de Jesus, você enfrenta tempestades na vida. A vida não é indolor. A vida não se desenrola numa redoma de vidro. Nós não temos imunidade especial. Nós não vivemos num parque de diversões, nem num jardim grinaldado de flores. Aqui tem tempestade. Aqui tem vento contrário. Aqui tem perigos que nos entrincheiram e nos ameaçam. Quantas pessoas cheias do Espírito Santo estão num leito, num CTI, com dores atrozes? Quantos missionários saindo para o campo fazer a obra enfrentam uma colisão e o seu corpo é retirado das ferragens retorcidas? Situações adversas acontecem com gente de Deus. As tempestades nos apanham, mesmo quando nós estamos fazendo o que Jesus nos mandou fazer. Segunda lição do texto:
nas nossas tempestades, Jesus sempre vem ao nosso encontro, sempre, sempre. Nem sempre no tempo que nós queremos, nem sempre do jeito que nós gostaríamos, porque vejam vocês, que quando Jesus ordena os discípulos a entrar no barco para atravessar para o outro lado, rumo a Cafarnaum, ainda era dia, e já são mais de 3 horas da madrugada, na 4ª vigília da noite, e eles ainda estão no epicentro da tempestade. Embora o texto não exponha para nós o que aconteceu no barco, nessas muitas horas, mais de 9 horas, é óbvio que deve ter tido perguntas. Eu imagino quantas. E eu penso, eles perguntando assim uns para os outros, por que Jesus não deixou a gente ficar com ele? Se ele veio conosco, por que nos manda sozinhos agora embora? Por que ele não veio com a gente? Notem, o texto diz que Jesus despediu as multidões e subiu para o monte sozinho para orar. Mas Marcos 6,48, que é texto paralelo desse, diz que lá do monte, Jesus olhava e via os discípulos em perigo. Ora, se Jesus via os discípulos em perigo, por que não veio imediatamente socorrê-los? Permita-me perguntar, quantos aqui nesse auditório oram por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão. Você já perguntou para Deus, meu Deus, por quê? Está demorando tanto? O Senhor tem poder para resolver o problema na hora, por que está demorando tanto? Às vezes a gente quer que Ele venha no nosso tempo e do nosso modo, mas Ele é Deus e Ele é livre, e Ele é soberano, e Ele vai fazer do modo dEle, no tempo dEle, para a glória dEle. Às vezes nós somos como Naamã, lembra do general Naamã? Ele vai a Israel porque está leproso, para que Eliseu ore por ele para ele ser curado. E eu fico imaginando, pastor Júnior, que o Naamã deve ter escrito a liturgia do culto da sua cura. Ele imaginou a cena, ele virá, vai botar um tapete vermelho, para me receber, e vai impor as mãos sobre mim, num ritual mágico, místico. E diz a Bíblia que quando o Naamã chega onde Eliseu estava, Eliseu nem saiu de dentro da casa para falar com ele. Só mandou um recado, manda falar para o general 4 estrelas aí, para ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Ah, não, pera um pouquinho só. Não, eu não vim lá da Síria para nem ser recebido. De jeito nenhum, eu esperava que ele viesse ao meu encontro e impusesse as mãos. Eu já escrevi a liturgia do culto da minha cura, tem que ser do meu jeito. Só que Deus não se curva à nossa agenda. Ele é livre, Ele é soberano, Ele é Deus. Ele vai fazer no seu tempo, Ele vai fazer do seu modo, para o louvor da sua própria glória. Terceira lição do texto. Jesus sempre vem, ainda que na 4ª vigília da noite. E a noite era dividida em 4 vigílias. Das 6 da manhã, das 6 da noite às 9 da noite, a primeira. Das 9 da noite à meia-noite, a segunda. Da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira. Das 3 da madrugada às 6 da manhã, a 4ª vigília. A grande pergunta é por que Jesus às vezes só vem na 4ª vigília? Poderia ter vindo na primeira. Se ele estava vendo os discípulos em dificuldade lá do monte, por que ele não veio imediatamente? O que significa vir na 4ª vigília da noite? Numa linguagem bem brasileira,
A quarta vigília da noite é o último furo da correia. É a última volta do ponteiro. É a situação que você diz, agora não tem mais jeito. Agora o problema encruou. Agora não tem mais cura. Agora não tem mais recuperação para essa vida. Agora não tem mais chance desse casamento ser restaurado. Agora o caldo entornou. Agora eu já joguei a toalha. Agora eu já desisti. Agora é impossível. E ele vem na quarta vigília da noite para realizar um milagre e todos ficarem sabendo que não foi expediente humano, foi a intervenção divina, para que toda a glória seja dele e não do homem. Nós às vezes damos o diagnóstico, nós às vezes damos a sentença, mas o Senhor se recusa a aceitar o nosso diagnóstico e as nossas sentenças. Quem está no controle é Ele, e Ele pode chegar na sua vida, na sua família, na sua história, ainda que na quarta vigília da noite, e mudar o cenário, e mudar o placar do jogo, e virar a mesa da sua história, e fazer algo extraordinário. Eu estava pregando no finalzinho do ano passado, lá em Feira de Santana, um congresso sobre família, e estava comigo, como preletor também, Harley Mafra, pastor Harley Mafra, pastor da primeira igreja batista de São Paulo, um dos pastores da igreja. Harley Mafra era um empresário de sucesso, e um dia fazendo uma viagem com outros colegas empresários, se hospedaram no mesmo hotel. Na hora do jantar, desceram para jantar, e alguns dos seus colegas se levantaram um pouco mais cedo da mesa. E quando Harley Mafra se levanta e vai ao banheiro do hotel, seus colegas estão lá dentro, cheirando cocaína. Oferecem para ele. Tolamente ele experimenta, para ficar preso, dependente da droga, desde a primeira experiência. A vida foi se desfazendo, o casamento foi se conflitando, a vida financeira foi derretendo, a crise foi se agigantando. Ele não suportava mais, quando um dia toma uma decisão, arruma as malas e disse para a família, eu vou fazer uma viagem. E a viagem que Harley Mafra fez foi para dentro das ruas de São Paulo, para viver como mendigo, durante 7 anos, debaixo de viadutos, de pontes, de marquises, consumido pela cocaína e pelo crack. O local que ele ficava mais confortavelmente era debaixo da marquise da primeira igreja batista de São Paulo. Sua família não tinha notícia dele. A filha nunca desistiu de procurá-lo. Certa feita, depois de 7 anos consumido pelas drogas, com a saúde arruinada, seja mental, física e emocionalmente, de madrugada ele está passando por uma ponte, e uma senhora da Assembleia de Deus, que retornava de uma vigília de oração, encontra com ele, e olha para ele e diz, ou você entrega a sua vida para Jesus, ou você morre. Ele termina de atravessar a ponte, entra numa praça. A filha, que nunca desistira dele, está passando pela praça na madrugada. Olha, torna a olhar, observa de novo, reconhece, é o papai. Sai do carro, abraça o seu pai, maltrapilho, mal cheiroso, põe dentro do carro. 7 anos de luta nas clínicas de recuperação. Mas Harley Mafra recuperou sua sanidade mental. Harley Mafra recuperou a sua saúde física. Harley Mafra recuperou o seu casamento. Harley Mafra recuperou a sua família. Harley Mafra recuperou as suas finanças. E hoje Harley Mafra é pastor da mesma igreja onde ele dormia debaixo da marquise. Jesus chegou na história dele na quarta vigília da noite e mudou toda a sua história e restaurou a sua vida.
Não importa a condição que você entrou aqui hoje, ou de alguém da sua família que está lá em casa ou em qualquer outro lugar, e você tem sofrido por esta causa, Jesus pode chegar na quarta vigília da noite e fazer um grande milagre. O que é motivo de choro hoje, pode ser motivo da maior alegria amanhã. Jesus vem, ainda que na quarta vigília da noite. Quarta lição: Jesus sempre vem, e às vezes vem de maneira inusitada, porque agora Jesus vem andando sobre o mar. Ele não vem num barco. E por que ele vem andando sobre o mar? O que ele quer ensinar? O que era o mar? Era o que ameaçava os discípulos, que intimidava os discípulos, que conspirava contra eles para levá-los à morte, ao naufrágio. Quando Jesus vem andando sobre o mar, ele está dizendo o seguinte: aquilo que é mais poderoso do que você, aquilo que é maior do que você, aquilo que intimida você, aquilo que ameaça você, está rigorosamente debaixo dos meus pés. Preciso lhe dizer que os seus problemas são maiores do que você, mas os seus problemas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. O seu problema é maior do que você, mas Jesus é maior que o seu problema. E Ele está chegando aqui hoje, na vida de cada um de nós, colocando debaixo dos seus pés aquilo que nos ameaça. Ele sempre vem. Mas em quinto lugar, Ele sempre vem, e Ele vem para clarear as mentes confusas, iluminando-as com a verdade. Porque naquela noite escura, possivelmente, um relâmpago luzidio rasga os céus com um facho de luz, e os discípulos olham e veem alguém andando sobre o mar. E eles concluem: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas para um pouquinho só. E esses discípulos já eram crentes, e ainda acreditavam em fantasmas. Pasmem vocês, tem muitos crentes hoje que ainda acreditam em fantasmas. A pergunta é: por que eles acreditam em fantasmas? E a resposta é: aqueles discípulos, todos, exceto Judas Iscariotes, eram galileus, nascidos no norte de Israel. Só Judas era da Judeia, nascido no sul. A Galileia era a região mais povoada de Israel, tinha 204 pequenas cidades e aldeias na Galileia, cercada de povos gentílicos, de povos pagãos, com muitas crenças, com muitas crendices, com muitos deuses. A Bíblia chama a Galileia de Galileia dos gentios. Tanto é fato que em Mateus 16, quando Jesus está lá no extremo norte da Galileia, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Jordão, lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma enquete com seus discípulos perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles respondem: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Mas para só um pouquinho. Esse Jesus aqui é o João Batista? Mas o João Batista foi degolado. Esse Jesus aqui, o Elias? Mas o Elias foi levado para o céu, sem passar pela morte. Esse Jesus aqui é o Jeremias? Mas o Jeremias morreu há séculos. Esse Jesus aqui, alguns dos profetas, mas os profetas todos estão mortos. Como assim? É que já naquela época se acreditava em metempsicose, em transmigração das almas, no que se chama hoje de reencarnação. Agora preste atenção, quando a teologia é falsa, o que ela produz é tormento, é desespero, é angústia, é medo. O que traz paz, o que traz luz,
o que traz solução, o que traz a verdade, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Evangelho que traz luz para as mentes confusas, é a verdade de Deus que espanca as heresias e clareia as mentes e corações. Jesus vem para trazer esclarecimento. Mas em sexto lugar, Jesus vem, sempre vem. E Ele vem, meus amados irmãos, para acalmar o nosso coração e pôr um ponto final na nossa tempestade. Jesus disse para os discípulos perturbados: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Sabe o que eu acho curioso? É que há duas tempestades relatadas nos evangelhos. A primeira delas em Marcos 4, a segunda delas, esta que estamos considerando. Lá em Marcos 4, primeiro Jesus acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. Aqui, Jesus primeiro acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. E a pergunta é: por que Jesus mudou de metodologia? E a resposta é porque tem horas que a maior tempestade que nos assola está dentro de nós. Tem hora que a maior tempestade que nos atormenta está fora de nós. Tem hora que a nossa maior tempestade é a circunstância. Tem hora que a nossa maior tempestade é o sentimento. E Jesus está aqui hoje. E Ele conhece a tempestade fora, Ele conhece a tempestade dentro. Ele acalma a tempestade fora e Ele acalma a tempestade dentro. Talvez você entrou aqui hoje com um baita de um problema, uma tempestade terrível que está jogando você de um lado para o outro. Talvez você entrou aqui hoje com a sua alma atordoada por tantos problemas que você tem vivido na vida, e a sua alma está angustiadíssima, pois Jesus está aqui hoje para acalmar o seu coração e para acalmar as tempestades que assolam a sua vida. Ele sempre vem. E Ele vem em sétimo lugar, para levantar o caído. Às vezes nós censuramos Pedro e não deveríamos censurar, porque dentro daquele barco, a única pessoa que teve fé e coragem para dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, foi Pedro. E Jesus diz: pode vir, Pedro. E eu imagino a experiência. O mar revolto, o barco moído pela fúria das ondas, o vento fuzilante, as ondas encrespadas. E Pedro pula do barco, e aquela massa líquida debaixo dos seus pés se transforma em terra firme. E ele caminha sobre o mar, olhando para Jesus, firmemente, sobranceiramente ele caminha, até que, de repente, diz a Bíblia, reparando na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Não critique Pedro, ele está aqui nesta noite, ele não está entre nós. Ele mora debaixo da nossa pele, o sangue dele corre em nossas veias, o coração dele bate em nosso peito. Nós somos Pedro. Quantas vezes, nas noites mais escuras da minha vida, por um momento eu tirei os olhos de Jesus e disse: Senhor, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E eu vou lhe dizer que se você tirar os olhos de Jesus por um minuto, você afunda. Nenhum de nós consegue ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. Nós precisamos olhar para Jesus. O que me impressiona em Pedro é que ele não tenta resolver o problema com a sua força. Ele grita por socorro: salva-me, Senhor.
O Evangelho nos diz que Jesus estava no monte orando pelos seus discípulos e vendo-os em dificuldade, conforme Marcos 6,48. Hoje Jesus não está num monte olhando e orando por você, não. Hoje Jesus está à destra de Deus Pai como nosso grande sumo sacerdote, intercedendo por você e por mim. E se você está passando uma dificuldade, e se você está afundando nesta noite, clame por Jesus, o grande sumo sacerdote, e Ele virá em seu socorro, tirando você das gargantas da morte. Ele sempre vem. Diz o texto, que tendo ambos, Jesus e Pedro, subido para o barco, cessou o vento. A tempestade acabou. Não tem mais tempestade. Tem hora que Jesus diz para as tempestades assim: chega, basta, nem um minuto mais. E o mar tem que se acalmar. Ele tem autoridade. Mas o texto de Mateus não nos dá essa informação. Entretanto, João 6:21 diz que, tendo eles subido para o barco, chegaram ao seu destino. E eu quero dizer para você que nós também chegaremos ao nosso destino. Não num cais, não num porto, mas nas praias áureas da eternidade. A Bíblia diz no Salmo 84 que nós vamos indo de força em força e cada um de nós comparecerá diante de Deus em Sião. A Bíblia diz no Salmo 73 que Deus nos segura pela sua mão direita, nos guia com seu conselho eterno e nos recebe na glória. Apocalipse capítulo 9 diz que quando o poço do abismo é aberto, sai de dentro desse poço uma nuvem de gafanhotos a ponto de escurecer o sol, e esses gafanhotos são demônios, com cabeça de cavalo, com cara de homem, com cabelo de mulher, com dentes de leão, com couraça de ferro, atormentando os homens como picada de escorpião. O que significa isso? Cabeça de cavalo é que o cavalo era a mais poderosa arma de guerra daquele tempo. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos em o nome do Senhor. Rosto de homem significa inteligência, estratégia. Cabelo de mulher, reportando aos cultos pagãos, onde as mulheres soltavam os cabelos em danças alucinadas, sensualidade. Dentes de leão, destruição. Couraça de ferro, é que esses demônios não podem ser vencidos com armas convencionais. Picada de escorpião, e infligir aos homens um tormento terrível. Agora preste atenção que gafanhoto ataca a vegetação. Mas esses demônios não vão mexer com a vegetação, eles vão atormentar os homens. Preste atenção agora. Que homens? Está escrito, exceto aqueles que têm o selo de Deus sobre a sua vida. Você, quando creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nenhum demônio tem autoridade de infligir dor, sofrimento a você, que você está protegido debaixo do sangue do Cordeiro. Você recebeu o selo do Espírito Santo e você é propriedade exclusiva de Deus, e o demônio não pode lhe tocar. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 13 diz que todos os povos e todas as nações vão adorar o anticristo, todos os povos e nações, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, o anticristo não vai conseguir tirar sequer uma ovelhinha dos braços de Jesus. Todos aqueles que Jesus salvou pelo seu sangue, tem seu nome escrito no livro da vida, e o anticristo não vai conseguir tirar nenhuma ovelha de Jesus. Nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos nos braços do divino pastor, de onde ninguém pode nos arrebatar. Chegaremos salvos e seguros ao nosso destino. Pois bem, quero remeter vocês ao verso
33 para encerrar. E o verso 33 oportuniza-nos a pergunta mais recorrente da filosofia e da teologia. E a pergunta é esta: se Deus nos ama, por que sofremos? Não seria muito mais fácil uma viagem sem mar revolto, sem tempestade? Não seria muito mais fácil uma viagem inteira de voo de cruzeiro sem turbulência? Por que Ele permite o sofrimento? E o verso 33 responde: quando eles subiram para o barco, seus discípulos o adoraram. E leia sua Bíblia, e você verá que quem adora ao Senhor se prostra. Não dá para adorar ao Senhor de nariz empinado. Agora vou lhe dizer que mais pessoas se dobram na tempestade do que na bonança. Mais pessoas se dobram na doença do que na saúde. Mais pessoas se dobram na adversidade do que na prosperidade. Sabe qual é o seu problema? Sabe qual é o meu problema? Nós temos a nuca muito dura, inflexível. A Bíblia chama isso de dura cerviz. Às vezes o Senhor faz o caminho dele, como diz Naum, na própria tempestade, para nos fazer dobrar, para nós reconhecermos que só Ele é Deus e prostrarmos-nos aos seus pés. Por que Ele permite o sofrimento? Segundo lugar, para nos levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Porque os discípulos agora dizem: verdadeiramente és filho de Deus. Agora notem, esses discípulos já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já sabiam disso. Aqueles discípulos já tinham visto Jesus dar vista aos cegos, dar audição aos surdos, dar voz aos mudos, dar movimento aos coxos. Mas agora Jesus faz um milagre na vida deles, na vida deles. Às vezes, irmãos, nós conhecemos o poder de Deus porque vimos Deus agir na vida do fulano, do beltrano, do cicrano. A pergunta é: o que Ele já fez na sua vida? Qual é a sua experiência com Ele? O Senhor não quer que você tenha uma fé de segunda mão. E eu vou ilustrar para encerrar. Às vezes nós somos como Jacó. Lembra do Jacó? O neto do Abraão, o filho do Isaac. A Bíblia diz que o Jacó saiu de casa depois de trair o irmão, de enganar o pai, e sai fugido, jurado de morte pelo seu irmão. Aparentemente a gente imagina que ele era um adolescente inconsequente, que vivia na barra da saia da mãe, que controlava a vida dele. Mas sabe quantos anos tinha o Jacó quando saiu de casa? Fugido. Ele tinha 77 anos. Solteiro. Tem esperança para vocês, fiquem calmos, tranquilos. Aí você pode pensar: pastor, o senhor não está chutando, não? Não estou não, e eu vou provar para você que ele tinha 77 anos quando saiu de casa. Ele sai de casa com 77 anos, vai para Padã Arã. Precisa trabalhar 14 anos para ter o direito de casar com Raquel. Quando completa os 14 anos, ele tem 91 anos. É o ano que nasce José, depois de 14 anos em Padã Arã. Ele quer ir embora, o sogrão não deixa. Ele é escravo do sogro.
fica mais 6 anos. Quando ele retorna para Canaã, tendo a experiência do Val de Jaboque, com 97 anos, 77 mais 20, que ficou lá, 97. O José tem 6. Diz a Bíblia que o José foi vendido para o Egito com 17 anos de idade. Então, quantos anos tem o Jacó? 108. O José tem 17, o Jacó tem 108. O José ficou no Egito 22 anos, antes de levar sua família para lá. Se o Jacó tinha 108, 22 anos depois, quantos anos ele tem? 130 anos. É o que a Bíblia diz, ele desceu ao Egito com 130 anos. Morou lá 17 anos e morreu. Morreu com 147 anos. Agora vamos voltar lá no Jacó. Ele sai de casa com 77 anos. Primeiro pouso dele foi em Betel. E naquela noite em Betel, Deus apareceu para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Mas Deus não complementou: eu sou o teu Deus. Sabe o que significa isso? Aos 77 anos, Jacó só conhecia Deus como Deus do seu avô, como Deus do seu pai, mas não como Deus da sua vida. 22 anos se passaram. Aliás, 20 anos se passaram. Agora ele está com 97. Vai atravessar Jaboque. E Deus luta com ele. Ele tenta resistir. Deus o deixa aleijado. Ele se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. De que bênção ele está falando? Dinheiro? Não, ele já é rico. Família? Não, ele já tem uma família grande. De que bênção ele está precisando? De um novo nome, de um novo coração, de uma nova vida, da genuína conversão. E ali diz a Bíblia que ele viu a Deus face a face e a sua vida foi salva. E a partir de Jaboque, Deus se revela a história com um novo nome: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora Jacó não conhece a Deus apenas como Deus do seu avô e Deus do seu pai, ele conhece a Deus como Deus da sua vida, da sua experiência. A minha oração é que você não saia daqui nesta noite sem ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Não basta você ser presbiteriano, não basta você ser evangélico, não basta você frequentar uma igreja evangélica, não basta você ser neto de crente, não basta você ser filho de crente. Hoje Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. Agora preste atenção, as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. E elas vêm para nos levar a um nível mais profundo de experiência com o Senhor. Esse Jesus está aqui hoje. E Ele quer acalmar o seu coração. E acalmar a sua tempestade. Se você está passando por alguma tempestade na vida, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Esta igreja, com o seu pastor, nos acompanhou. A nossa família, nesses últimos 5 meses, viveu uma grande tempestade. O nosso netinho Pedro nasceu precocemente, 6 meses, 1 quilo, fortemente infectado pela infecção que a mãe enfrentou. Com 3 dias de nascido, fez uma grande cirurgia para tirar 20 centímetros do intestino. Com 1 semana, uma segunda cirurgia. Algumas vezes os médicos nos chamaram a família e disseram: se vocês acreditam em Deus, orem porque não tem mais o que fazer. Durante 2 vezes, ele ficou mais de 50 horas sem fazer xixi. E
E os médicos disseram: se não fizer até aqui algumas horas, os órgãos entram em falência. Jogaram a toalha várias vezes. Numa dessas vezes, a minha nora diz para o médico: eu gostaria tanto de pegar o meu bebê no colo, cheio de fiações, cheio de fios, cheio de tubos, no CTI, 102 dias no CTI. O médico disse: não faça isso, a senhora vai ter um trauma, ele está morrendo, ele vai morrer no seu colo. Chega um médico mais experiente e diz para ela: pega o seu filho no colo, colo de mãe é vida. E ela pegou o bebezinho, cheio de fiações, e as taxas que estavam todas complicadíssimas começaram a mudar, começaram a mudar, começaram a mudar, começaram a mudar. Já passou por 4 cirurgias, está de alta, está em casa, está bem. E nós estamos crendo que o Senhor vai restaurar plenamente a vida dele. O Senhor não nos livra da tempestade, mas Ele nos socorre no meio da tempestade. Se você está passando por uma tempestade e quer que oremos juntos, levante-se do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. O Senhor está neste lugar. Ele sabe o que você está passando, a dor que você está sentindo. Talvez você só segrede essa luta com o seu travesseiro, mas Jesus está aqui. Ele está aqui. E Ele é poderoso para acalmar o seu coração e acalmar as circunstâncias que atormentam a sua vida. Senhor, nós estamos na Tua presença. Não há Deus como Tu, não há Deus além de Ti. Tu és o Todo-Poderoso Deus. Tu és o Senhor das causas perdidas. Tu és o Deus que reverte diagnósticos impossíveis. Tu és o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Tu és o Deus que levanta do CTI aquele que está sentenciado à morte. Tu és o Deus que cura o enfermo que a medicina diz que não tem mais jeito. Tu és o Deus que recupera o casamento que já está quebrado. Tu és o Deus que arranca o jovem, o adolescente, o homem e a mulher do poço mais escuro das drogas e o liberta e o transforma. Tu és o Deus que salva o pecador. Tu estás aqui conosco, Senhor. Então olha, meu Deus, para cada pessoa que está aqui. Contempla com a Tua misericórdia e graça cada coração que está aqui. Que ao voltarmos para casa, Senhor, voltemos em bonança, voltemos em paz, na certeza de que a tempestade que nos assola está debaixo dos Teus pés. Socorre o Teu povo. Salva-nos, Senhor. Volta o Teu rosto para nós. Acalma nossa alma. Faz serenar o nosso coração. Enxuga as nossas lágrimas. Terapeutiza a nossa dor. Cura o enfermo, liberta o cativo, manifesta a Tua graça e a Tua salvação nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração.